Eu parei de achar que eu estava perdendo alguma coisa ao sair das redes sociais quando eu me deparei com a resposta para essa pergunta. O que você aprendeu nessa última hora que você passou rolando a tela que realmente mudou a sua vida? Eu tinha centenas de posts salvos no Instagram. Era pasta de vídeo de receita, de livro para ler, de insight que eu achei genial e que eu salvo para aplicar em algum dia na minha vida, no meu contexto de trabalho. Era brincadeira para fazer com os meninos, era um tipo de decoração que eu precisava comprar e uma lista infinita que se eu for falar aqui dela inteira, a gente vai ficar até amanhã aqui nesse vídeo. Tava tudo lá empilhado, só esperando eu chegar e acessar. E vocês sabem quantos desses conteúdos realmente mudaram, impactaram de uma forma concreta a minha vida? Nenhum. Isso é triste. Isso é triste. Então a resposta para essa pergunta foi o que me fez sair das redes sociais. O fato de eu responder essa pergunta com: passei uma hora, a última hora, rolando o meu feed e nada do que eu aprendi aqui transformou a minha vida. Nada do que eu consumi, do que eu coloquei para dentro da minha mente, transformou a minha vida de fato, assim, teve um impacto real, me fez refletir, me transformou. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei, gente, não faz sentido. Essa foi a pergunta crucial que me fez realmente deixar as redes sociais. E quando eu falo de redes sociais, eu tô falando de Instagram e TikTok. Então, o fato é que o meu Instagram, ele virou um cemitério de conteúdos salvos. Um cemitério de boas intenções. Porque só o fato de estar lá salvando esses conteúdos me dava uma sensação imediata de produtividade. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Você tá lá, você passou por um vídeo, você assistiu algo que você olhou e falou: "Uau, isso é genial. Aprendi algo novo". Aí você vai lá e você salva para quando você quiser voltar naquela informação, você ter ela ali salva. Mas o fato é que a gente nunca volta nessas informações. E a gente não aprendeu aquilo, porque a gente passou um vídeo, a gente assistiu 30 segundos, um minuto que seja, e logo em seguida nós já fomos bombardeados por vários outros vídeos que vão vindo em seguida. Ou seja, a informação de 10 vídeos anteriores, né, de 10 vídeos para trás, ela não está guardada na nossa cabeça. A gente já esqueceu, gente, já passou, já foi. Então, essa questão de estar ali consumindo e achando que está aprendendo, traz pra gente essa falsa sensação de produtividade. É como se a gente já tivesse feito aquilo, é como se a gente já tivesse aprendido aquilo. Mas salvar um conteúdo é um gesto que imita o progresso, mas sem produzir progresso nenhum. Ter a resposta para essa pergunta me fez me voltar, né, para dentro de mim. Peraí, vamos recalcular a rota, vamos pensar aqui o que a gente está fazendo de errado, para onde é que a gente tem que ir, quais foram as consequências disso. Então, esse problema ele começou a vazar para dentro da minha vida, para dentro da minha rotina. Eu passei a olhar para minha rotina com muito menos gratidão. Eu olhava lá para os conteúdos, nossa, olha como essa mãe dá conta de tudo sem surtar com os filhos dela, como eu surto. Olha como esse casal viaja. Olha como a casa dela é bonita, organizada. Olha como ela é uma boa esposa e cuida bem do marido. Olha como os filhos deles são obedientes. Olha como ela cresce profissionalmente. O que eu passei a fazer? Eu passei a viver comparando o palco dos outros com o meu bastidor. O palco dos outros, aquilo que as pessoas escolhem compartilhar, com todo o filtro possível. Eu comparava isso com o meu bastidor, com a minha vida ordinária aqui acontecendo, com todos os nossos problemas e todas as coisas que o Senhor coloca diante de nós para que a gente cresça, para que a gente evolua. Eu passei a viver fazendo essa comparação nada sábia, mas que inconscientemente todo mundo acaba fazendo, né? Só que, gente, a minha vida continuava a mesma. A vida pela qual eu orei tanto, a família pela qual eu pedi tanto ao Senhor que eu tivesse, o, o emprego, a empresa que a gente está construindo, tudo isso é algo que eu sempre quis ter. E isso continuava ali diante de mim, como sempre esteve. Mas o que eu estava consumindo me fez olhar para minha própria vida com menos gratidão. E o mais grave de tudo isso foi o que estava acontecendo aqui dentro. E aqui dentro. Eu estava vivendo o início de um burnout e definitivamente as redes sociais não estavam me ajudando com isso. Muito pelo contrário, elas estavam me adoecendo ainda mais. Eu passei a me tornar uma mulher mais ansiosa, mais ingrata, que não tinha contentamento
com a vida, que não tinha contentamento com a minha própria rotina, sabe? Estava eu aqui, onde eu sempre quis estar, com a casa, a família e tudo, e ainda assim eu olhava para tudo isso sem contentamento, sem gratidão ao Senhor e pecando contra o Senhor, sempre murmurando, sempre querendo mais, sempre achando que as coisas não deviam estar como estavam. E o mais grave de tudo isso foi que eu passei a parar de acreditar que Deus quisesse ou pudesse me ajudar. Então, eu estava tão incrédula, obviamente que eu estava ali entrando num burnout, ansiosa. Eu achei que eu estava beirando a depressão, mas hoje eu tenho minhas dúvidas se realmente foi isso, mas eu entrei numa fase muito difícil e eu comecei a me questionar sobre a soberania do Senhor, sobre o poder dele. E, enfim, eu vou trazer um outro vídeo para vocês, falando só desse assunto, né, de como eu consegui vencer mais um burnout, porque esse não foi o primeiro, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, assim, aquilo que estava recebendo a minha atenção repetidamente tinha começado a moldar a minha mente, o meu coração, a minha percepção da realidade, os meus afetos, as minhas decisões e, principalmente, e o mais importante, o meu relacionamento com o Senhor. A forma como eu enxergava o meu Senhor, o meu Pai, o que cuida de mim. E recentemente eu li num livro de disciplinas espirituais uma frase que me marcou, que tem tudo a ver assim com esse contexto que eu vivi. Essa frase diz o seguinte: a coisa mais importante sobre a sua mente é aquilo em que ela presta atenção. Paulo, lá em Filipenses 4, ele escreve pra gente o que deve encher a nossa mente, né? Aquilo que a gente deve estar constantemente colocando pra dentro da nossa cabeça. E ele diz lá, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável. Nisso, pensai. Então, ele exorta a gente, nesse trecho, a encher a nossa mente com essas coisas. Essa, definitivamente, era a última coisa que eu estava fazendo, rolando ali as minhas redes sociais. Porque eram aqueles conteúdos que eu estava colocando para dentro da minha mente e do meu coração, que estavam formando os meus pensamentos, que estavam roubando a minha atenção e que, de certa forma, estavam também mudando a minha percepção de mundo, né? Distorcendo a minha percepção de mundo. O meu imaginário, ele estava sendo moldado por coisas do mundo e não pelas coisas de Deus. Porque se a gente for colocar na balança o tempo que a gente gasta em redes sociais e o tempo que a gente gasta na palavra de Deus, meditando, orando, estudando a Bíblia, lendo livros de devocionais, de disciplinas espirituais, de vida com Deus, nem se compara, né, gente? Então foi por isso que eu decidi parar de consumir esse tipo de conteúdo. Foi quando eu percebi que eles estavam realmente me adoecendo e me afastando da única fonte de esperança que eu devo ter nessa vida. E eu escolhi o YouTube porque eu percebi que é um lugar com mais intenção, sabe? É um lugar mais intencional, tanto da perspectiva de produção de conteúdo, que é o que eu estou fazendo estando do lado de cá, mas também da perspectiva de consumidor, né? Porque eu também estou consumindo só o YouTube agora. Então, aqui no YouTube, nós temos a liberdade de escolher aquilo que a gente quer assistir. Então, a gente vai atrás do conteúdo que a gente quer, a gente fica mais tempo nesse conteúdo. Aqui não tem a troca frenética de estímulo a cada minuto ou segundo que tem, né, no Instagram e no TikTok, nem se fala. Normalmente, pelo fato de a gente ter ido lá, digitado, escolhido o conteúdo que a gente quer assistir aqui, a gente termina, geralmente, refletindo sobre aquele conteúdo e não só já passando pro próximo, né? Eu digo isso, claro, não são para todos os conteúdos aqui do YouTube, mas a grande maioria, sim. A gente termina refletindo, a gente termina pensando, poxa, esse vídeo me trouxe uma mensagem central, algo que eu possa aplicar para a minha vida. Então, foi por isso que eu escolhi estar aqui no YouTube e não estar mais nas outras redes sociais. Então, eu quero terminar esse vídeo dizendo pra vocês que depois de toda essa análise interna que eu fiz, eu entendi, de verdade, isso realmente entrou na minha cabeça e no meu coração, de que ao deixar tudo isso pra lá, eu não tava perdendo algo, mas eu tava recuperando algo. Deixar tudo isso pra lá, parar de encher a minha mente com essas coisas, não me faz perder nada. Me faz recuperar.
recuperar tudo que eu citei aqui pra vocês. Recupera meu tempo, recupera a minha gratidão, recupera meu tempo com Deus, minha forma de contemplação, de meditação, de contentamento. Não sei se eu já falei isso, mas contentamento acho que é a palavra que mais fica, assim. E é isso, gente. O que eu quero deixar pra vocês, assim, de mensagem central é isso. Esse consumo frenético de conteúdo dá pra gente uma falsa sensação de que a gente tá aprendendo, quando no fundo a gente não tá aprendendo. A gente pode se enveredar por caminhos ruins que podem afetar nossa mente, o nosso coração, que foi o que aconteceu comigo. Deixar tudo isso pra lá não vai fazer a gente perder nada, só ganhar.